Em nosso estudo de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 13. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse: negociai até que eu venha. E Emmanuel comenta na lição 2 do livro Vinha de Luz: vê como vives. Com a precisa madureza do raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais e que a vida em si não passa de um ato religioso permanente, com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Por enquanto, o mundo apenas exige testemunhos de fé das pessoas indicadas por detentoras de mandato essencialmente religioso. Os católicos romanos rodeiam de exigências os sacerdotes, desvirtuando-lhes o apostolado. Os protestantes, na maioria, atribuem aos ministros evangélicos obrigações mais complexas do culto. Os espiritistas reclamam de doutrinadores e médios as supremas demonstrações de caridade e pureza, como se a luz e a verdade da nova revelação pudessem constituir exclusivo patrimônio de alguns cérebros falíveis. Urge considerar, porém, que o testemunho cristão no campo transitório da luta humana é dever de todos os homens indistintamente. Cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor de trabalhos espirituais na Terra. O comerciante está em negócio de suprimento e de fraternidade, o administrador permanece em negócio de orientação, distribuição e responsabilidade, o servidor foi trazido a negócios de obediência e edificação, as mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento, o carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar, o cientista vive fornecendo equações de progresso que melhoram o bem-estar do mundo, o cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio. Todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançarem um dia a grandeza divina. Os usufrutuários de patrimônios que pertencem ao Pai encontram-se no campo das oportunidades presentes, negociando com os valores do Senhor. Em razão dessa verdade, meu amigo, vê o que fazes e não te esqueças de subordinar teus desejos a Deus, nos negócios que por algum tempo te forem confiados no mundo. Olha só que coisa interessante, ele pega um versículo que está no Evangelho de Lucas. Olha lá, chamando 10 servos, deu 10 minas e disse: negociai até que eu venha. A gente que lê isso aqui literalmente, a gente não entende dentro da nossa compreensão, né, da modernidade. Aí chamou 10 pessoas, entregou uma quantia para cada um e pediu para cada um negociar. Aí vem Emmanuel chamar a gente para o raciocínio de que, na verdade, a nossa vida constitui uma negociação espiritual o tempo todo. E que muitos ainda não se dão conta disso. Isso é verdade. Então, no primeiro momento, ele vem falando assim, pô, tem gente que é engraçado, né? Parece que só cobra compromisso daqueles que estão investidos em alguma responsabilidade de cunho religioso. Aqueles que estão nas instituições mesmo. E ele aborda aqui com todo carinho, já que Emmanuel, a gente sempre lembra que Emmanuel fala que em encarnação passada ele foi um padre, ele tem também um carinho por tudo que é cristão, por todos os protestantes também. Então ele fala como um pai, né, de maneira generalizada. Ele fez um comentário aqui, tanto com relação ao católico, como com relação ao protestante, como com relação aos espiritistas. E como são cobrados cada um deles. Ele que tem um contato muito mais próximo com o catolicismo, ele disse aqui que as exigências, né, que os sacerdotes imprimem, né, acabam desvirtuando até mesmo o apostolado. É um comentário dele, que a gente não vai entrar aqui no mérito, porque ele sabe do que ele está falando, ele não tem esse conhecimento dentro da Igreja Católica. Ele fala que na maioria das vezes os protestantes também atribuem aos ministros evangélicos obrigações mais complexas do culto. Agora, quando vai falar da gente, isso é verdade. Parece que só pelo fato de você começar a falar aqui ser um doutrinador, né, ou então colocar a serviço a sua sintonia, a mediunidade, que a gente chama, ele fala, exige da gente supremas demonstrações de caridade, de pureza. Às vezes quer apontar esse ou aquele defeito, fala, tá vendo, fulano não é merecedor de ter essa posição, de fazer esse tipo de coisa, como se esse lugar fosse exclusivo de pessoas que são perfeitas. Quer dizer, por isso que até no meio espírita mesmo, a gente pode falar aqui de cadeira, que aí eu posso falar, eu sou espírita, muita gente não sai da inércia. Muita gente fica ali só na posição de chegar e sentar para assistir
a reunião, a palestra, depois ir embora para casa. Por quê? Porque fica se considerando ainda muito imperfeito, e uma das frases maravilhosas de Emmanuel que eu trago aqui dentro do meu coração é: jamais escoremos-nos na ideia de imperfeição para desertar da tarefa que a gente tem para resolver, para fazer. E depois ele veio chamar a nossa atenção, já que ele veio falar, né, já que a nossa vida é uma negociação espiritual, ele fala assim, ó, repara na posição que a gente está ocupando hoje. Cada criatura, cada profissão, né, que a gente tem aqui, eu vou nem falar profissão, porque a gente liga logo profissão à remuneração. Vamos falar assim, ó, cada atividade mesmo, que tem um monte de atividade que a gente faz de maneira gratuita e de maneira até prazerosa. Aliás, uma delas aqui ele fala os mães e os pais, né? Que na verdade ele fala mães e os pais foram convocados a negócio de renúncia, acima de tudo renúncia, exemplificação e devotamento. Olha só, a gente abre mão da gente pelos nossos filhos. É muito comum, aconteceu comigo e acontece com a grande maioria das pessoas. A gente vai tendo aquela vida, se permitindo alguns excessos, alguns deslizes, mas quando vem o filho e fala, eu não quero que meu filho viva isso, então a gente começa a buscar uma modificação ou esconder os exemplos mais negativos dele, deixar que ele tenha acesso só aos positivos para que possa estar participando de maneira mais efetiva da educação deles, né? E ele fala depois, no final, de devotamento, que é uma coisa constante. Então ele bota para cada um, o comerciante, o administrador, o servidor, as mães e os pais, o carpinteiro, o cientista, o cozinheiro, todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançar o dia a grandeza divina. E é interessante quando a gente estuda a doutrina espírita, quando Leon Denis, por exemplo, vem falar assim para a gente, né, que o ciclo de encarnações é como se fosse uma espiral. E aquela espiral, né, que vai para cima o tempo todo. Espiral por quê? Porque a gente passa por todas as posições sociais de experiência em experiência. Eu gosto de falar sempre, né? A vida é uma só, é a vida do espírito. O espírito é que mergulha na matéria e sai da matéria quantas vezes foi necessário. Mas cada vez que ele mergulha na matéria, se ele for rico numa oportunidade, ele vai ser pobre na outra. Se ele for negro, ele vai ser branco na outra. Se ele for homem, vai ser mulher. Ele vai estar sempre fazendo essas experiências, não imediatamente na outra. A gente está falando de maneira, né, figurada aqui. Mas está querendo dizer para a gente que todas as experiências, em todas as profissões, nós vamos passar por elas e vamos aprender a valorizar cada uma, entender que às vezes a pessoa tem por opção mesmo uma determinada profissão, porque ama aquilo que faz e sente no fundo do seu espírito aqui que é para aquilo que ele nasceu para fazer, é ali que está a lição dele, está o trabalho dele, e ele se dedica a dar cumprimento àquilo ali. As pessoas ficam de fora assim, mas por que não tenta uma coisa melhor? Mas o que seria melhor? Né? Quem ousa dizer melhor? Melhor que na visão dos homens seria aquilo que ganha mais? E será que ganhar mais é realmente melhor? Né? A gente tem que começar a pensar nesse tipo de coisa também. Né? A gente conhece um montão de gente que nem ganha tanto assim, mas se enrola bastante na vida com um pouquinho a mais que ganha. Então, aquilo na medida exata que nos deu prazer, da gente estar fazendo uma coisa para a utilidade de todos. E ele chama a nossa atenção aqui mais uma vez, ele fala, usufrutuários de patrimônios que pertencem ao Pai. É uma figura do direito civil que não dá o título de propriedade para alguém, dá apenas de usufruto, usar e fruir. É isso que está acontecendo aqui na Terra, porque aqui a gente tem a propriedade de um bem imóvel, tá? Mas esse bem imóvel pertence na verdade a Deus, né? Pertence a esse mundo, e vai ter um dia que o sino da morte do corpo físico vai tocar para a gente vai descobrir que a gente não é proprietário de coisa nenhuma. Na verdade a gente é usufrutuário de tudo que a gente vive nesse mundo. É tudo passageiro, daqui a pouco a gente vai embora, deixa tudo para trás. Então ele fala aqui para a gente, né, o usufrutuário de patrimônio que pertence ao Pai, encontra-se no campo das oportunidades presentes, negociando com os valores do Senhor. Em razão dessa verdade, meu amigo, vê o que fazes e não te esqueça de subordinar os teus desejos a Deus nos negócios que por algum tempo te forem confiados no mundo. Vamos começar a pensar o que eu estou fazendo realmente, estou aproveitando a oportunidade que eu estou tendo de Deus, se eu estou querendo desejar uma outra tarefa, né? Vamos fazer por onde merecer, mas vamos principalmente ter a consciência tranquila de que a tarefa que a gente está investido no momento, a gente está procurando fazer o melhor que a gente pode. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.